Salem, Massachusetts, 1692. Uma pequena comunidade puritana se vê tomada pelo medo e a paranoia. Acusações de bruxaria começam a surgir descontroladamente. Segundo os acusadores, as bruxas estão por toda a vila, e em poucos meses, centenas de pessoas são acusadas de praticar magia negra. O que levou a essa histeria coletiva? E por que o pânico de Salem ainda ressoa nos dias de hoje? Eu sou a Heloísa e aqui nesse canal eu divido com você tudo que os livros e o mundo me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos episódios mais sombrios da história americana, o julgamento das bruxas de Salem. Para construir o roteiro desse vídeo, eu me baseei nesse livro aqui, As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem, da Stacy Schiff, e também em tudo que eu estudei e presenciei quando eu estive lá em Salem no ano passado e pude acompanhar as histórias dentro dos museus, nas ruas, porque lá é um local onde se fala abertamente até hoje de toda essa tragédia. Nesse vídeo vamos explorar o que de fato aconteceu naquela época e como os fatores políticos, religiosos e sociais contribuíram para toda essa catástrofe. Ao contrário do que muitos pensam, os julgamentos de Salem não começaram com práticas de magia negra que foram realmente visíveis ou testemunhadas por alguém. Eles começaram da seguinte forma. Em fevereiro de 1692, uma menina de 9 anos de idade chamada Beth Parris e sua prima Abigail Parris. A Beth era filha do ministro religioso de Salem, o Samuel Parris. Então, ambas as meninas começaram a apresentar uma doença que fazia com que elas se contorcessem, gritassem muito e elas também falavam para o médico da vila que elas estavam sentindo picadas e beliscões pelo corpo. E logo, outras meninas ali da vila, que eram próximas da família Parris ou que tinham ouvido falar do caso, começaram a apresentar uma sintomatologia muito parecida. Então elas se contorciam em poses bizarras e falavam que estavam sentindo mordidas e beliscões pelo corpo. Por não achar explicações e nem tratamento para aquele quadro, o médico da vila falou que não se tratava de uma doença, mas que o problema era a causa de algo sobrenatural. A família Parris e toda a vila acreditou de pronto nessa possibilidade. E aí começaram a procurar as bruxas que foram responsáveis por enfeitiçar as meninas. As acusações não demoraram para começar a acontecer e em pouco tempo era mais fácil contar quem não tinha sido acusado de bruxaria do que o contrário lá na vila de Salem. Mas por que essas acusações foram tão rapidamente aceitas? Nesse livro aqui, a Stacy Schiff, ela mostra, dialoga sobre como a Salem era um lugar cercado pelo medo e pelas incertezas. Salem, que faz parte da Nova Inglaterra, era uma colônia inglesa com uma comunidade puritana e com uma pressão religiosa muito grande e fortes crenças no bem e no mal. Além disso, a instabilidade política e pressões sociais era um lugar perfeito para que se criasse o pânico, se disseminasse toda uma história de pânico. Entre os fatores que a autora desse livro fala que foram muito responsáveis pelo que aconteceu, alguns deles era o fato de Salem estar muito isolada geograficamente, então ela não tinha assim uma interação com outros locais da Nova Inglaterra. Acontecia tudo ali muito isoladamente dentro daquela vila. E também pelo medo que eles sentiam dos ataques indígenas. Naquela época, como eles invadiram um território indígena, era muito comum que os indígenas invadissem as vilas, matassem muitas pessoas, cometessem várias atrocidades e crueldades, porque obviamente aquela era a terra deles, né? Mas isso fazia com que as pessoas vivessem em constante vigilância, medo e pânico de que alguma coisa fosse acontecer. E obviamente que quando a mente está cheia de medo e de ansiedade, é mais fácil para ela criar histórias e acreditar em histórias fantásticas.
Um outro grande problema é que naquela época os julgamentos podiam ser baseados em evidências espectrais. O que isso significa? Que a pessoa podia falar que ela viu um espírito ou uma figura sombria e isso era aceito pelo tribunal e obviamente que não tinha como ser comprovado. Mas vamos falar agora de quem foram as acusadas. A primeira acusada de enfeitiçar as meninas foi Sarah Good. Ela era uma mendiga semi-itinerante e era considerada uma ameaça local. Até aí nada de novo, né? As pessoas diferentes, vulneráveis, sempre são as primeiras a serem acusadas até os dias de hoje, infelizmente. Logo entra no relato das meninas Tituba, que era uma escrava caribenha ou africana, não se conhece exatamente qual é a origem dela, mas ela trabalhava na casa dos Perrys. E ela contava para as meninas lendas sobre bruxas, sobre voodoo, que eram da sua cultura. Só que isso ia povoando a cabecinha das meninas que não tinham muito o que fazer com essas coisas fantásticas. É bem curioso que lá no Museu de Salem, eles contam todas as histórias do julgamento e eles fazem um panorama de como era a vida de uma mulher naquela época. Elas ficavam só dentro de casa. Elas não tinham outras atividades, as atividades delas eram só atividades domésticas e até hoje existe aquela frase que diz: mente desocupada é oficina do diabo. Então elas não tinham muito o que fazer, elas eram extremamente submissas aos homens, obviamente, e isso fazia com que elas se apaixonassem, digamos assim, pela fofoca que rolava solta ali pela região. E claro que lendas, contos, coisas fantásticas, elas acabam causando um impressionismo e isso fazia com que as meninas, a imaginação delas fosse muito longe. Sob uma intensa pressão e provavelmente até sob tortura, Tituba confessou bruxaria e ela disse que ela tinha companheiras, tinha parceiras nesses processos de bruxaria. E aí, provavelmente, sugestionada pelas pessoas, pelos patrões dela, já que ela era uma escrava, analfabeta, ignorante, ela começou a citar nomes de pessoas que teoricamente praticavam bruxaria junto com ela. As suas confissões inflamaram ainda mais o pânico. E aí, nomes de acusados começaram a pipocar pela vila de Salem. O governador William Phips criou um tribunal para julgar os casos de bruxaria e nesse tribunal havia 5 juízes, todos homens religiosos, obviamente, e os acusados não tinham direito nenhum a ter testemunhas de defesa. Outras acusadas seguiram o exemplo de Tituba e confessaram bruxaria, confessaram que estavam atormentando as meninas a mando do diabo. Mas isso porque existia uma sugestão da corte, dos julgadores, de que se elas confessassem não haveria pena de morte. Mas muitas outras mulheres permaneceram firmes na sua palavra, dizendo que nunca haviam realizado nenhum tipo de bruxaria, de magia negra, nem nada desse tipo. A primeira julgada, porque Sarah Good foi a primeira acusada, mas a primeira julgada, literalmente, foi Bridget Bishop. Ela também era uma figura controversa, com poucos amigos na vila, então era a acusada perfeita. Além disso, ela também tinha sido delatada pelas bruxas confessas. Então ela foi julgada e a pena foi morte por enforcamento. Mais de 150 suspeitos foram presos, lotaram as prisões de Salem, mas as acusações mesmo passaram de mais de 500. Ao todo, 19 pessoas foram mortas, a maioria mulheres, e a maioria também foi por enforcamento. Apenas um homem foi morto por esmagamento por pedras. Só que as mortes foram além disso porque muitas pessoas morreram na prisão devido às condições precárias de higiene, a fome e o frio que eles passavam lá. 2 cachorros também foram acusados de bruxaria, acusados de serem cúmplices das bruxas e também receberam a pena de morte.
As condições nas prisões eram tão precárias que a primeira acusada, a Sarah Good, ela foi presa e ela tinha um bebê de 3 meses de idade quando ela foi presa, que foi para lá junto com ela. E obviamente esse bebê morreu de fome, de frio, de falta de higiene lá. A Sarah Good também tinha uma filha de 5 anos de idade que foi a acusada mais jovem de bruxaria. Essa menina foi presa e ficou 9 meses dentro da prisão. Todo esse cenário de julgamentos injustos marcou para sempre a história da justiça nos Estados Unidos. E muitos ainda justificam que foi só um erro isolado o que aconteceu. Mas a Stacy Schiff, nesse livro aqui, ela desconstrói a ideia de que foi um erro isolado. Ela mostra como o medo da alteridade, o fanatismo religioso, essa desorganização política e social, tudo isso foi responsável por causar esse grande desastre. O processo de reconhecimento dos erros que aconteceram nos julgamentos das bruxas de Salem foi um processo muito longo e doloroso na história dos Estados Unidos. Os julgamentos começaram em 1692 e terminaram no início de 1693. E logo após o término, já ficou rolando um desconforto entre as comunidades ali de Massachusetts pelo que tinha acontecido. Muitos se perguntavam se não tinha acontecido um erro realmente, porque muitas pessoas foram acusadas sem ter necessariamente provas concretas. 4 anos após o término dos julgamentos, um dos líderes religiosos mais proeminentes que estava envolvido nos julgamentos, que era o Samuel Sewall, ele fez um pedido de desculpas público por sua atuação nos julgamentos. Ele admitiu que tudo o que aconteceu foi um grande erro e pediu perdão realmente publicamente em uma cerimônia de jejum e oração. Essa foi a primeira manifestação pública de que realmente algo de muito errado tinha acontecido ali. Em 1711, o Tribunal de Massachusetts começou a agir de forma mais concreta em relação a isso. Foi aprovada uma lei de anistia e 22 pessoas tiveram as suas condenações anuladas. Além disso, a família dessas vítimas receberam indenizações financeiras, porque quando a pessoa era acusada e presa, todos os seus bens eram confiscados e as pessoas relacionadas com julgamentos ficavam com esses bens. Então as famílias receberam essas indenizações. No entanto, essas reparações foram limitadas e elas não contemplaram todas as pessoas que estavam envolvidas, sendo assim, muitas feridas continuaram abertas. Em 1706, uma das meninas que era uma das principais acusadoras, que era Ann Putnam, ela falou abertamente que o que ela tinha feito era mentira, que todas as acusações que ela tinha feito eram mentira, que foram feitas de forma injusta e que ela reconhecia que tudo aquilo acabou causando uma grande tragédia. E a sua confissão foi muito importante, porque reforçou ainda mais para a justiça que aquilo era um erro que tinha que ser corrigido. É óbvio que as pessoas que tinham sido mortas jamais iam poder voltar. E aquelas que tinham sofrido danos morais, sociais, psicológicos, também não iam se recuperar disso. Mas pelo menos ia ser feito uma reparação pública para que coisas desse tipo não acontecessem novamente e que as famílias dos acusados tivessem uma certa indenização pelo que tinha acontecido. Mas essa história foi algo que se estendeu por muito tempo e só no século XX é que Massachusetts reconheceu oficialmente que um grande erro jurídico havia acontecido. Em 1957, a última das condenações remanescentes foi oficialmente anulada e só no ano de 2021 é que o estado de Massachusetts ele emitiu um pedido de desculpas a todas as vítimas que foram afetadas pelos julgamentos de Salem, dando realmente assim uma finalização, a todo esse processo de silêncio em cima desses casos horríveis que tinham acontecido. Mas aqui no livro, a Stacy Schiff, ela fala que, apesar dos pedidos de desculpa,
Os julgamentos de Salem, eles continuaram a reverberar por muitos anos, o legado desses julgamentos, as associações das pessoas com bruxaria, né? A comunidade ainda tinha essa questão assim de achar que as pessoas eram bruxas, e também foi algo que afetou muito o papel da justiça nos Estados Unidos, a percepção do que é justiça. Esse lugar aqui é bem especial porque ele é um memorial às pessoas que foram mortas em 1692 no julgamento de bruxas. Então tá aqui o nome de cada um deles, tem uma pedra assim que é uma homenagem para cada uma das pessoas. E aí tem o nome e como ela morreu, né? Que nem aqui o Samuel Wardell morreu no dia 22 de setembro de 1692, enforcado. Margaret Scott. Mas o que nós podemos aprender com os julgamentos de Salem? Esse tipo de histeria coletiva pode acontecer em qualquer sociedade, especialmente quando ela está permeada pelo medo, pela insegurança e pela busca de respostas que não aparecem. Mesmo depois de séculos dessa tragédia, os ecos dela ainda nos reforçam como é perigoso fazer julgamentos baseados no preconceito e na desinformação. Então é algo muito atual que a gente tem vivido, porque julgamentos baseados em preconceito são algo que acontece até hoje. Por isso eu sugiro fortemente que, se você quer entender mais sobre esse caso, você leia esse livro aqui, As Bruxas, da Stacy Schiff, que ela relata de forma brilhante tudo isso, fazendo todo esse paralelo com a justiça, com as relações sociais que a gente tem, com a cultura, com o fanatismo religioso. É realmente um livro muito impressionante. Todas as informações que ela trouxe aqui nesse livro bateram com o que eu vi lá em Salem também, lá no museu e em outros locais que eu visitei. Inclusive eu visitei locais que homenageiam as vítimas desse desastre todo. Então é uma literatura que eu vou deixar inclusive o link dele aqui embaixo para que você possa ler também. E embora a bruxa moderna hoje não seja considerada tão malvada quanto era daquela época, a gente sabe que ainda existe muito preconceito, muitos ataques às bruxas. Claro que são mais velados e nem sempre com agressão física, mas com agressões psicológicas, morais e emocionais. Então toma muito cuidado, porque aí por esse caminho da vida, quem sabe você seja considerado uma bruxa, quem sabe eu seja considerada, e eu de fato me considero uma bruxa muito boa, inclusive. Hoje Salem trabalha para ressignificar todo esse processo de julgamentos às bruxas, e acabou que o Halloween virou uma festa muito linda por lá. O Halloween é uma cultura que foi trazida lá da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo um pouco sobre isso aqui no canal, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você conferir também. Mas aí eles associaram o Halloween com essa história das bruxas, juntaram tudo e criaram uma grande festa.
É claro que houve uma grande comercialização do processo de bruxas lá, então existe todo uma venda de fantasias, venda de souvenirs, e também o cinema explora com fervor toda essa história. Quem nunca assistiu Hocus Pocus, hein? Inclusive lá tem... Hocus Pocus foi gravado lá em Salem. Hocus Pocus, para quem não sabe, aqui no Brasil a gente conhece como Abracadabra. Ele foi gravado em Salem, então lá a gente pode visitar os sets de Hocus Pocus. E é muito legal, é muito divertido, realmente é de fato um comércio. Vou deixar algumas fotos minhas aqui visitando esses settings de filmagens. Inclusive, a casa de um dos juízes dos julgamentos de Salem, o juiz Corvin, a casa da família dele, na verdade, ela hoje é chamada de Witch House e é uma casa, a casa das bruxas, né? Então ela virou também um ponto turístico de lá. Fora isso, a bruxa está por todos os locais de Salem. Os mascotes dos times esportivos são bruxas invasoras, você pode ver ela nos carros de polícia, em cima da rádio da cidade. Por todos os locais a gente vê bruxas, porque esse realmente é o grande mascote, é o que todo mundo espera quando vai para Salem. Hoje também é um grande ponto de encontro das pessoas que trabalham com misticismo, com bruxaria, então você pode encontrar lá tudo que é relacionado a isso, desde leitura de oráculos até rituais e cerimônias. Mas como eu falei, também existem monumentos que homenageiam as vítimas dos julgamentos de 1692. Então, apesar dessa ressignificação para algo que hoje é feliz e divertido, eles também não esquecem de toda a atrocidade que aconteceu naquela época. Salem sempre será a cidade das bruxas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir e compartilhar com quem você sabe que também gosta desse tipo de assunto. E já se inscreve no meu canal, porque eu procuro publicar aqui com a maior frequência possível vídeos falando sobre livros, sobre viagens, história, mitologia, psicologia, filosofia e todos esses assuntos que eu gosto e que eu sei que você gosta também porque você tá aqui. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.